querida amiga e querido amigo que está conosco aqui hoje, acompanhando o terceiro vídeo dessa série sobre os 10 mandamentos. Meu nome é Vinícius de Espíndola e eu estou aqui de novo hoje, mas hoje para tratar sobre o terceiro mandamento da lei de Deus. Eu queria mandar um abraço para todos vocês que nos têm acompanhado, tanto no Instagram quanto no YouTube, participando por meio de opiniões, de perguntas, isso é muito importante, tá bom? Vamos então estudar o terceiro mandamento? O terceiro mandamento está em Êxodo capítulo 20, versículo 7, perdão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Interessante esse mandamento. Eu creio que esse é um dos mandamentos mais mal interpretados dos 10 mandamentos. E vou explicar para você por quê. Se você é filho de pais que são religiosos, talvez você tenha passado já por essa ocasião. Você está lá na frente da televisão, assistindo um vídeo qualquer, e de repente você fala, meu Deus! E daí vem o pai e a mãe dar um cascudo, para de falar o nome de Deus em vão, meu filho. Será que esse é o significado desse mandamento? Será que não podemos falar a palavra Deus sem estarmos necessariamente pensando nele? Veja, eu saliento que o mandamento diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Primeira coisa, antes de estudar a palavra tomarás, vamos ver o que significa a palavra vão. Tomar o nome de Deus em vão, essa palavra vão pode ser traduzida por iniquidade ou falsidade. Então, o primeiro significado desse mandamento seria nós tomarmos o nome de Deus, proferirmos o nome de Deus em falsidade. É o famoso perjúrio ou falso juramento. Quando você quer dar força àquilo que você está falando, você fala assim, não, eu juro por Deus. E você sabe que aquilo que você está falando é mentira. Então isso é uma baita de um desrespeito para com o nome de Deus. Mas sobre a questão de proferir exatamente o nome de Deus, nós temos aqui um problema linguístico. Porque o nome de Deus ele é formado por 4 letras hebraicas. E as letras hebraicas, elas não apresentam as vogais lá no antigo hebraico. Só depois do 5º século, mais ou menos, depois de Cristo, é que eles inventaram alguns sinais para sabermos como se pronuncia as vogais dentre as consoantes. Então, esse nome de Deus, que tem 4 letras, são 4 consoantes, poderíamos transliterar por Y, H, V, H. Como iríamos encaixar as vogais? Quais são as vogais corretas? Então, hoje nós não sabemos como se pronuncia exatamente o nome de Deus. Mas o tema desse mandamento não é exatamente não pronunciarás o nome de Deus, mas sim não tomarás o nome de Deus em vão. E aqui eu quero ir para a segunda interpretação, que não é contraditória, mas que é complementar à primeira interpretação. A primeira interpretação é o quê? Que nós não devemos proferir falso juramento usando o nome de Deus. Nós não devemos nunca proferir um falso juramento, né? Muito menos tomando o nome de Deus. Agora, o segundo sentido da palavra não tomar o nome de Deus em vão é no sentido de não assumir o nome de Deus em iniquidade. Ô Vinícius, como é que a gente pode ilustrar melhor isso daí? Vamos lá. Eu queria convidar você, se você puder abrir a sua Bíblia, em Isaías, capítulo 43. Se você quiser tempo para procurar, você pode pausar o vídeo aí e ir lá procurar. Isaías, capítulo 43, versículo 1, e depois eu vou pular para o versículo 6 e 7, para você entender qual é o maior significado de tomar o nome de Deus para si. Olha só. Capítulo 43, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te reformou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Veja que Deus chamou Jacó pelo nome de Jacó e chamou para ser de Deus. Quando Israel aceita ser de Deus, olha só o que diz o versículo 6 e 7. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome.
Muito interessante esse texto, porque esse texto deixa claro que quando uma pessoa aceita ser de Deus, essa pessoa agora é chamada pelo nome de Deus. Você já parou para pensar no batismo? Quando o cristão ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É como se fosse aquele sobrenome. É claro que eu estou usando uma ilustração bem simples, né? Mas é no casamento, que muitas vezes a esposa pega o sobrenome do marido, agora parece que o marido também pode pegar da esposa, enfim. Então agora nós estamos assumindo o nome de uma outra pessoa, estamos representando aquela outra pessoa. Se você olhar a história de Israel na Bíblia, no Antigo Testamento e Novo Testamento, vocês verão que eles tinham um cuidado muito enorme com pronunciar o nome de Deus. Tanto que o nome de Deus era dito apenas uma vez por ano, no dia da expiação, que era uma festa judaica do Antigo Testamento. Agora, esse não era o principal significado que Deus queria dar para esse mandamento. Então, Vinícius, o que significa tomar o nome de Deus em vão? Tomar o nome de Deus em vão, na sua maior essência, significa eu assumir um compromisso com esse Deus, dizer que Ele é o meu Deus e agora eu não sou mais chamado pelo meu nome, mas agora eu sou chamado pelo nome dEle. E isso acontece, o povo de Israel era o povo do Deus de Israel. Então agora eles eram chamados pelo nome do Deus deles. E não viver de acordo com isso. Tomar o nome de Deus em vão é dizer que eu sou de Deus e viver de maneira completamente contrária àquilo que Deus me ensina. Eu vou ler um texto agora que está em Ezequiel, capítulo 36, versículo 16 em diante, que é quando o povo de Israel, infelizmente, ele é levado cativo pelo fato de eles terem imitado a maldade das diversas nações que estavam ao redor dele. Olha só o que diz aqui, capítulo 36, versículo 19 e 20, diz assim, ó, eu espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. E em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, são estes o povo do Senhor, porque tiveram que sair da terra deles? Olha só, versículo 23, vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. Esses versículos aqui nos deixam claro que mais preocupado do que saber se o seu nome seria proferido de maneira desleixada ou não, Deus estava preocupado que o seu povo, aqueles que têm um compromisso com Ele, que são representantes do seu nome, possam viver de acordo com aquilo que Deus ensina. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar de Mahatma Gandhi. Ele era indiano e ele era da religião hinduísta. É uma frase que atribuem a ele dizendo assim, até me tornaria cristão, se não fossem os cristãos. Por que ele falou isso? Porque ele viu muitos cristãos que diziam que eram cristãos, e como cristãos nós representamos Jesus Cristo, nós desejamos viver como Jesus Cristo viveu, em atos de bondade, de misericórdia, de serviço ao próximo, só que eles diziam que eram cristãos, mas não viviam como cristãos. Isso é uma infração ao terceiro mandamento. Qual é o princípio que Deus quer nos ensinar com o terceiro mandamento? Deus quer nos ensinar a reverência. No primeiro mandamento, Deus nos ensinou o quê? Lealdade. Não terás outros deuses diante de mim. Se você teve compromisso com esse Deus, daí vem o segundo mandamento. O que o segundo mandamento me ensina? Não me adorarás da maneira que eu não quero. Ou seja, você que vai me adorar, me adore em espírito e em verdade. Não através de imagens, de escultura, qualquer outra coisa que possa me representar. E terceiro mandamento, não tomarás o meu nome em vão, em iniquidade, em falsidade. Ou seja, Deus diz, você quer ter um compromisso comigo? Então tá. Então me represente bem perante as pessoas.
Eu sou um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus que se preocupa com o próximo. Então, você tem que ser assim também. Que fantástico, né? Quando nós começamos a estudar os 10 mandamentos, nós vemos um Deus que é fiel a nós, mas que quer ser bem representado. Nós somos reverentes a Deus não apenas quando não juramos de maneira falsa em seu nome, mas nós reverenciamos esse Deus quando com a nossa vida, com a nossa forma de agir e tratar as pessoas, nós representamos bem esse Deus a quem nós servimos. Você entendeu? Se você não entendeu, pode fazer as suas perguntas depois, a gente vai tentar responder todas elas. Mas que Deus te abençoe. Que o nosso Deus, a quem buscamos ser leais, a quem devemos adorar em espírito e em verdade, possamos reverenciá-lo através da nossa vida, não apenas no tratar com as outras pessoas, mas também com o respeito, com a reverência que nós temos pelo seu santo nome. Que Deus te abençoe. E até semana que vem, quando nós iremos tratar sobre o 4º mandamento. Fique com Deus.